apresentar. Chega aí, pastor. Meu pai, não preciso nem falar nada, pastor Luciano, né? Pastor Luciano é amigo da nossa casa, aqui dos meus pais, há mais de 30 anos já. A gente sempre fala isso, sempre brinca, fala, né? As coisas aqui de casa. Mas, pessoalmente falando, o pastor Luciano lá como pastor da Igreja Alcance, que eu estive lá o ano passado, é uma igreja que tem abençoado tantas, não só a cidade de Curitiba, mas o pastor Marciano agora, né, está na frente, mas é uma bênção aquela igreja, aquilo que ele tem realmente edificado. E o ministério do pastor Luciano é uma referência para nós. De maneira pessoal para mim, nessa parte de ensino, eu sou tão ministrado, tão ensinado. Enquanto eu leio os livros do pastor Luciano, eu sou tão abençoado. E a gente estava tentando trazer ele, fazia alguns anos já, né? Tanto ele quanto Israel para vir ministrar. Então, finalmente a gente conseguiu ter você aqui com a gente para ministrar para os jovens. E eu tenho certeza que você vai ser muito impactado nessa manhã. Amém? Obrigado, pastor Luciano, por estar aqui com a gente. Vai ser uma bênção. Amém. Estende tua mão aqui na frente, vamos orar pelo pastor. Amém, Jesus. Obrigado, Pai, pela vida do pastor Luciano, pastora Kelly. Jesus, por tudo aquilo que eles têm feito como família, tem impactado tantas igrejas, tantos lugares, Pai, tem semeado a tua palavra, tem trazido realmente discernimento para tantas partes da igreja, Pai, tantos assuntos. Pai, nós somos tão gratos pela vida do pastor Luciano, Pai. Obrigado por ele estar hoje aqui, que ele possa realmente ser usado por Ti. Nós abrimos os nossos corações para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Bom dia a todos. Você está feliz com Jesus? E Ele está feliz com você? Eu achei que vocês iam responder que sim, né? Glória a Deus. Gente, uma alegria estar com vocês, uma alegria poder servi-los aí da mesa do Senhor, do pão sagrado da palavra. Antes de compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração, para repartir com vocês, eu queria fazer algumas coisas. A primeira delas, eu sempre encorajo as pessoas a lerem mais. Quando eu ainda estava na fase de pré-adolescência, meu pai tirou a televisão de casa. Eu e meus irmãos um dia chegamos, descobrimos que não tinha mais TV. Quando eu falo TV, não é essa coisa boa que vocês têm hoje, né? A tela plana, gigante. Nossa TV de tubo, pequenininha, 20 polegadas. E desde aquela época, Davi, o Palmeiras já não tinha mundial, não é verdade? Eu fui patrocinado para falar isso, me perdoem os demais, mas fazia parte do contrato que eu assinei. E quando nós chegamos em casa, não tinha televisão, meu irmão mais velho foi humildemente perguntar para meu pai, porque naquela época filho não tirava satisfação com o pai. E ele falou assim, papai, cadê a TV? Meu pai disse, eu vendi. Aí ele falou, vai comprar outra? E meu pai disse, não. Aí meu irmão criou coragem e arriscou a terceira pergunta. Quase como Abraão intercedendo por Ló em Sodoma. Não se ire o Senhor se eu perguntar uma vez mais. Aí ele falou assim, por que não? E meu pai disse, porque filho meu não cresce só assistindo TV e jogando videogame. Se é que dá para chamar de videogame, aquela desgraça, aquela miséria daquele gráfico daquela época. Vocês têm noção como era ruim. Mas eu lembro que o papai falou assim, vocês vão aprender a ler. E a partir daquele dia ele baixou uma portaria em casa. A gente tinha que ler um livro por semana, né? E o caminho, para quem não tinha nem recurso para comprar, era pegar na biblioteca da escola. Além da leitura bíblica, que era obrigação diária em casa. No início pareceu chato, porque você imagina, numa época que já não existia internet. A gente só tinha TV que quase não tinha programação. Ainda ficar sem ela era quase pedir para morrer de tédio, né? Mas aquilo que no início era chato, virou um hábito, depois se transformou em prazer. A conta que a gente não fez de imediato é que o ano tem 52 semanas, então meu pai fazia a gente ler mais de 50 livros por ano. Hoje, quando eu olho para trás, é uma das coisas que eu mais agradeço a Deus. Então, eu sempre encorajo os outros dizendo, leia mais. Se você puder, fala para o vizinho da direita e da esquerda, fala, leia mais. Fala para ele, principalmente a Bíblia. Bom, eu, além de te encorajar a ler, eu queria te dar algumas sugestões. Nós temos alguns materiais bem interessantes que vão estar à sua disposição. Queria falar de alguns livros que nós trouxemos. Tem um livreto do Lou Engle chamado DNA do Nazireu. Isso marcou muito a vida dos meus filhos na adolescência. Eu trouxe aqui um livro, quando as pessoas me perguntam, pastor, qual o livro que mais te impactou depois da Bíblia? Né? Número 1, sem sombra de dúvida, esse aqui, O Vinho Novo é Melhor. A história de Robert Tom, um sul-africano. Né? Até hoje a chamada de capa é a mesma. Essa é a história inspirativa de um homem que via o invisível, acreditava no incrível
e recebi o impossível. Foi o livro que mais me inspirou a querer viver o sobrenatural. Eu parei de contar quantas vezes eu li na de número 17. Eu sei que já passou de 20, mas depois não contei mais. Nosso ministério lançou recentemente, em parceria com Lifestyle Christianity, a história de Todd White. A vida é curta, deixa um legado. Esse camarada, né, em tempos modernos, é a pessoa que eu conheci que mais intensamente vive o sobrenatural da forma mais simples possível. Desde a história de conversão e crescimento, ele embutiu aqui muitos princípios extraordinários de vida cristã e é um material muito, mas muito inspirador. E eu tenho outros 2 livros ali que são na área de santidade. Um deles, um clássico, um dos meus autores prediletos, o John Bevere, que é Kryptonita, Como Destruir o que Rouba a Sua Força. E tem também o meu livro, O Impacto da Santidade, Compromisso Profundo, Resultado Extraordinário. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu sei que a faixa etária da grande maioria aqui, que está começando a vida, não tem dinheiro sobrando. Então nós estamos apelando nos preços para ajudar vocês. Eu não ganho nada com a venda dos meus livros. Normalmente a gente quer ter uma margem para ajudar o ministério. Dessa vez o ministério veio ajudar vocês. Então as coisas estão num preço lá que você não tem noção de bom. Né? Tem muito livro sendo vendido a R$15, parcelado em 10 de R$1,50 sem juros no cartão. Vale a pena até jejuar o almoço. Né? Eu costumo dizer às pessoas uma frase que eu ouvi do pastor José Gonçalves: invista mais na sua cabeça do que no seu estômago. Né? Então, só que eu tenho outros 5 livros que estão numa apelação. Sei que dá para pegar num combo. Esse material eu publiquei em 2009, mas em 2019 eu reescrevi ele de todo o coração, vivendo a plenitude do amor ao Senhor. E o último capítulo quem escreveu foi meu filho Israel, intitulado Amor Total. Esse veio como uma espécie de continuação do primeiro, embora cada um tenha começo, meio e fim, até que nada mais importe. Como viver longe de um mundo de performance religiosa e mais próximo do que Deus espera de você. E no ano passado eu publiquei esse aqui, Revelação, o caminho para a realização. Descubra quem você é e potencialize seus resultados. Daniel 11:32 diz que o povo que conhece seu Deus será forte e fará proezas. Revelação é a nossa definição aqui do conhecimento de Deus. E aqui nós mostramos que o conhecimento de Deus afeta quem você é, identidade, e aquilo que você faz, produtividade. Tem um outro livro que eu preguei sobre isso aqui, acho que foi ano passado, Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria. E o primeiro livro do meu filho, que saiu ano passado, o Israel, Mate o Dragão, a Batalha pela Pureza Sexual. Se você pegar o combo dos 5 juntos, vai sair por 10 cada um. R$50 parcelado em 5 de 10, sem juros. Satisfação garantida, o seu dinheiro de volta. Como eu vou embora, quem vai devolver o dinheiro é o Pedro ou o André. Tem que ser alguém que cuida do evento. Fica aqui o encorajamento. Tem alguém aqui hoje fazendo aniversário? Se tiver, eu queria muito te dar os parabéns. Tem ou não tem? Ok. Se tiver, vem com o RG para provar. E eu vou te dar um livro de presente. Só um aniversariante. Vocês não fazem aniversário aqui em Londrina, não? Está com o RG aí? Não, estou brincando. Parabéns, Deus abençoe, viu? Se eu fosse você, ainda cobrava dos amigos ganhar mais presente. Está de aniversário também? Gente, todo mundo começou a fazer aniversário agora, foi? Você também, aniversário? Certeza? Estou brincando. Hã? Anteontem não vale, mas assim, pela determinação de ganhar um presente. Agora chega, gente, agora chega. Parabéns também, mesmo por anteontem. Vocês estão prontos para receber a palavra? Eu queria, antes de pregar, fazer um convite a vocês. Esse livro está chegando nas livrarias, é a obra da minha vida. Né? Nenhum outro livro eu dediquei tanto tempo orando, estudando, pesquisando, meditando, refletindo, discutindo com outros mestres, como fiz com esse material. São 416 páginas. De vez em quando alguns perguntam, por que tantas? Por que tanta página? Eu digo, porque eu resumi. O assunto não é complexo, mas ele é abrangente e a gente precisa de macrovisão. Então, em vez de só tentar divulgar o livro chega nas livrarias a R$ 54,90, para ser preciso. Nós estamos dando, junto com o livro, um curso online com 20 aulas gravadas, são mais de 10 horas de ensino. O curso cobre só uns 70
do conteúdo do livro, mas a gente quer ou ajudar quem lê o livro, recapitular, ou tem gente que prefere assistir o curso, aprofundar na leitura do livro depois. E tem aqueles que eu sei que não vão ler o livro. Então a gente gravou para tentar alcançar com o conteúdo. Mas Deus nos dirigiu a fazer um evento, e eu estou correndo literalmente o Brasil todo, todos os estados, e eu gasto aqui uma noite falando de 1h30, não chega a 2 horas, 1h45 no máximo, né, a respeito do assunto. Eu não consigo nem de longe esgotar o assunto numa noite, mas a minha missão naquela noite é convencer todos os inscritos na conferência que ganham o livro de presente a lerem o livro. E nós vamos ter uma conferência dessa aqui em Londrina, no dia 30 de março. É uma quarta-feira, dia 30 de março. Né? Todos os inscritos vão ganhar o livro Graça Transformadora. Nós estamos dando um segundo livro, intitulado De Dentro para Fora. É um material que me abençoou demais. No ano passado, o Espírito Santo falou comigo, quando você for divulgar o Graça Transformadora, promova esse livro junto. E nós estamos, né, cobrando a inscrição da conferência para tirar o custo do livro, do frete, de toda a conferência, R$ 35,00. Você vai ganhar R$ 90,00 em livro, se fosse comprar pelo preço de capa na livraria. Né? É lógico que para mim não custa isso, como eu não ganho nada com a venda dos livros, a gente conseguiu equilibrar. Não posso normalmente vendê-los mais barato, mas a própria editora concordou que o livro é meu, eu posso dar de presente para quem quiser. Então você não vai comprar o livro mais barato, você vai fazer uma inscrição na conferência e vai ganhar o livro de presente. Né? Se você quiser garantir o seu lugar, vocês são parte do público que eu estou mirando, da nova geração, né? Faça a sua inscrição tão logo quanto possa. 90 e tantos % dos nossos eventos, as inscrições esgotam antes dele acontecer. E você vai poder acessar isso, né, em graçatransformadora.com.br, ou você pode procurar o orvalho.com/eventos. Os dois endereços vão te levar para o mesmo lugar. Né? Localize, mas preste atenção, 30 de março. Né? Se você fizer a inscrição para o dia 29 de março, você vai ter que ir lá em Anápolis, Goiânia. Né? Se você fizer a inscrição para o dia 24, Goiânia não, Goiás. Se você fizer a inscrição para o dia 22 de março, que eu me lembro aqui, Recife, então, de vez em quando aparece um e fala, mas eu inscrevi, a gente olha de, mas não é aqui que tu escreveu, e aqui está cheio. Então, só preste atenção, né, porque aparece bastante dessas opções. Dia 30 de março, espero você aqui, vai ser uma noite especial, memorável, abençoadora, eu tenho certeza. Amém? Eu vou deixar o vídeo da conferência para a noite mesmo, gente. Eu queria só pedir mais uns minutinhos da sua atenção e paciência, e eu queria passar uma mensagem breve que Deus me incomodou de compartilhar com vocês antes de pregar. É um vídeo rápido, uma mensagem curta, objetiva, do meu filho Israel, que vai pregar à noite, mas eu queria que você assistisse ela. Se estiver no jeito, né, pode soltar aí, o mundo precisa de você. $7,7 bilhões de pessoas hoje. Nenhuma delas é como você. Existem similaridades, existem semelhanças, mas não existe outra pessoa igual a você, nunca existiu e nunca vai existir. Pense nisso. Quantas pessoas já passaram por essa terra? Quantas pessoas deixaram suas marcas na história? Quantas não deixaram? Quantas ainda vão passar por aqui? E ainda assim, ninguém é como você. Pense nisso. Você é uma obra única, completamente única, 100% original. E a pessoa que te idealizou, ah, meu amigo, a pessoa que te sonhou, a pessoa que te imaginou, a pessoa que te desenhou, é um gênio. Absurdo. Pense nisso. A Terra precisa converter 0,007 do seu hidrogênio em hélio continuamente. Senão, dá ruim. 0,008, 0,006. A nossa atmosfera tem 21% de oxigênio. 23% deu ruim. 19% deu ruim. Os nossos mares têm 3,4% de sal. A mesma porcentagem que a nossa corrente sanguínea. Se tivesse 6%, dava ruim. Se tivesse 2%, dava ruim também. Tanto nos mares como no sangue. Tipo aquelas mesas de som cheio de painel, botãozinho, onde tudo está exatamente onde precisava estar. Inclusive,
Você é o belo conglomerado dos devidos elementos químicos. Você é a porcentagem certa de carbono, a porcentagem certa de zinco, você é a porcentagem certa de ferro, de metal. Tudo no lugar certo. Cada distância nesse universo, cada processo químico nesse planeta, cada átomo que dança dentro de você, extremamente bem pensado no lugar certo. Pense nisso. Você faz parte de uma trajetória muito bem pensada. Você faz parte de uma história muito bem escrita. Você faz parte da vida desse planeta de um jeito absurdamente único. Pense nisso. E não ouse me dizer que você foi um acidente. Não. Não. Você não pega o meu Deus de surpresa. Talvez você pode ter pego um de surpresa, mas não Deus. Não. Não. Ele é muito bem organizado para isso. Meu ponto é, você precisa ser você. Você precisa ser apaixonado por você. Você precisa se amar. Mesmo se você se acha ruim, você é o melhor você que existe. Pense nisso. Tudo tem um propósito, tudo tem um lugar e você também tem. Você é uma obra desse Deus que mantém tudo em equilíbrio e tudo no lugar certo. E às vezes a gente acha que Deus está no controle de tudo, mas que nós somos um engano. E aí, meu amigo, não tá certo isso. Não tá certo essa atitude. Não tá certo esse pensamento. Você nasceu no país certo, você nasceu na hora certa e na família certa. Tudo tem um propósito, tudo tem um lugar certo e você também tem. E por mais que possa haver dor, sofrimento e tristeza em muitas de nossas vidas, nada se compara com o desfecho que aguarda cada um de nós quando nós decidimos andar com Ele. Nada se compara com a alegria do desfecho da história que Deus escreveu para você. Pense nisso. Tudo termina num paraíso com muita festa, muita comida, muita bebida, muita música, muitos rolês, muito sorriso, muita risada, muito queixo caído e, acima de tudo, muito Deus. Mas por hora você tá aqui e você é a única pessoa que pode mudar o mundo como você. Do jeito que você pode, do jeito que só você consegue. Pense nisso. Quando você se sente insignificante, quando você sente que você não pode fazer nada, quando você sente que você não pode trazer mudança, você não está sendo fraco, você não está sendo humilde, você está sendo egoísta. Sim. E você acaba roubando a chance que o mundo tem de ser mudado por você, do jeito que Deus fez você, unicamente 100% original, para mudar o mundo do jeito que só você consegue. Então pense nisso. Então abrace você, até porque você não pode ser mais ninguém, então não adianta ficar de mal consigo mesmo. Sua vida pode até mudar, mas você nunca vai deixar de ser você. Jamais. Então perdoe minha franqueza, mas para de chorar. Você não vai deixar de ser você. E começa a ser você direito. Mas não adianta. Não adianta reclamar comigo também. Não adianta reclamar na fábrica, você vai ter que ser você. Então comece a ser o seu melhor você. E saiba que você vai falhar, ninguém é perfeito, mas você aprende com os seus erros, com seus enganos e usa aquilo como uma lição para melhorar, para se tornar um você ainda melhor. Então se abrace, se ame, compartilhe a sua história, os seus altos e baixos. Do jeito que só você pode. Abrace os seus talentos, aceite suas esquisitices e use essas coisas para mudar o mundo. Do jeito que só você pode. Pense nisso. E talvez hoje é o seu dia de olhar para o céu e dizer: eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário, pois tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Valeu, falou. Se você puder vir para alguém perto de você e falar, você não tem noção do quanto Deus vai usar ainda a sua vida. E nós precisamos crer e corresponder com Deus nisso. Gente, me deram uma ideia que eu tinha esquecido. Nós temos um banner da conferência que aparece um QR Code. Se você mirar a câmera do celular, mesmo que você resolva concluir isso depois, vai abrir direto na página do link que você precisa para fazer a inscrição para o Graça Transformadora. Vou pedir que vocês, além de convidados, nos ajudem a divulgar, espalhar notícia, orar pelo evento. Eu tenho certeza que vai ser um tempo especial. Agora eu preciso tirar o atraso e preciso que vocês me ouçam bem depressa. Então vamos lá. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. E nós vamos ler dos versículos 1 a 4. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Mateus 4, de 1 a 4. O tema da minha mensagem hoje é fome de quê? Uma pergunta.
O texto sagrado diz assim: a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus, nós declaramos mais uma vez nossa confiança e dependência no Senhor e na ação do Teu Espírito, o Espírito da verdade. Ilumina os olhos do nosso entendimento, guia-nos a aplicação personalizada da Tua palavra, que ela fale e cale nos nossos corações e cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada. Nós oramos em nome de Jesus e nos antecipamos em Te agradecer, pela certeza de que receberemos mais do que informação. Receberemos nessa manhã Teu toque, Teu sopro de vida, a liberação da Tua graça sobre cada um de nós. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu quero tomar esse texto como ponto de partida e uma espécie de trilho para a nossa conversa e reflexão desse momento. O texto nos relata que o Senhor Jesus, depois de jejuar por 40 dias e por 40 noites, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. O Evangelho de Lucas diz que ele foi guiado pelo Espírito. Um dia desse eu estava falando a respeito da importância de seguir a liderança do Espírito Santo, inclusive nessa área do jejum, e alguém disse: a Bíblia não diz que o Espírito Santo guiou Jesus para jejuar. Guiou ele para o deserto. Falei: pois é, guiou ele para o deserto e ele jejuou. Ele era guiado pelo Espírito para uma coisa, mas não para outra. Né? É evidente que a liderança do Espírito Santo se manifestou na vida de Jesus em todas as áreas. É importante que eu e você entendamos que ele viveu a sua vida nessa terra como homem, não como Deus. Filipenses 2 diz que, subsistindo na forma de Deus, ele não teve o ser igual a Deus algo ao qual deveria se prender, se aferrar, mas esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma humana. E nesse esvaziamento, o Senhor, embora em essência e identidade, não tenha deixado a sua divindade, ele abre mão de atributos exclusivos da divindade, que ele nunca usou enquanto esteve aqui na terra, vivendo como homem. Por exemplo, os milagres que Jesus operou, ele não operou como Deus, embora alguns acreditem nisso. Como sabemos que ele não operou como Deus? Atos 10, 38 diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O texto não diz porque ele era Deus, diz porque Deus era com ele. Ele foi, né, o ministro do evangelho que foi, como um homem ungido pelo Espírito Santo. Se não fosse assim, não faria sentido ele dizer: quem crê em mim fará as obras que eu faço e até mesmo maiores. Se o que ele fez foi como Deus, nós jamais poderíamos fazer o que ele fez, o que dizer coisas maiores. Mas porque ele se moveu como homem ungido pelo Espírito Santo, ele estava dizendo: o que está à minha disposição, no meu ministério, também está à disposição de vocês. Antes de ser assunto aos céus, ele sopra sobre os discípulos, ele diz: recebei o Espírito Santo, mas antes ele diz: como o Pai me enviou, eu envio vocês. Não apenas com o mesmo nível de autoridade, mas com a mesma capacitação. Se o que Jesus fez em qualquer momento do seu ministério, ele fez como Deus e não como homem, na verdade, isso o desqualificaria, inclusive para ser o substituto perfeito da nossa redenção. Na verdade, é em torno disso que gira a proposta de tentação de Satanás. Quando o diabo fala a respeito de transformar pedra em pães, ele está mascarando por trás do assunto da comida uma proposta, que era fazer com que Jesus usasse o seu poder divino e não que ele se conduzisse como homem. O problema, na verdade, não era mera e simplesmente a vontade de comer. Isso era uma oportunidade a ser explorada. Jesus já tinha concluído o seu jejum. Mas quando a Bíblia diz que ele teve fome, isso aqui não é a fome que você vai sentir daqui a pouco, antes de eu terminar minha mensagem. Porque a gente está atrasando um pouco o horário do almoço. Essa não é a fome que você sente quando pula uma ou duas refeições. Isso tem mais a ver com o hábito, né, de comer, e o seu corpo vai sentir a falta. Na verdade, quem jejua um pouco sabe que quando deixa de entrar glicose, através do carboidrato que você come, seu corpo vai ter que buscar as reservas de glicogênio no fígado e, para muitos de nós, nos músculos.
Depois que o glicogênio acaba, e esse período pode levar até 3 dias, você vai entrar em cetose. Você já ouviu falar da dieta cetogênica? É isso. Cetose é quando seu corpo vai buscar agora energia nas reservas de gordura. E aí você tem combustível. Quem está jejuando, na verdade, deixa de consumir um alimento externo e passa a consumir um alimento interno. O problema é que as reservas de gordura não são eternas, apesar de, no caso de alguns de nós, serem um pouco mais fartas. Quando a Bíblia diz que Jesus, com 40 dias, sentiu fome, esse é o início da inanição. É o processo onde agora que não tem mais reserva de gordura, o organismo vai consumir tecido vivo. Isso não é aquela vontade de comer, meu amigo, que nós sentimos quando pula uma refeição. Isso é desespero. Isso é quando ativa o instinto de sobrevivência e talvez o instinto mais básico e primitivo do ser humano. Comer não apenas para satisfazer uma vontade, mas agora para garantir a sobrevivência. Honestamente, eu não faço ideia do que é isso. Nunca passei fome no sentido literal da palavra. Já tive a experiência de fazer 3 jejuns de 40 dias. Em nenhum deles eu gastei toda a minha reserva de gordura. O Senhor Jesus era saradinho, pode ter certeza disso. Caminhava a pé para todo lugar, o tempo todo se exercitando. Tinha uma alimentação saudável. Até hoje, mesmo tempos depois, com tanta mudança, a dieta do Mediterrâneo é considerada das mais saudáveis do mundo. Agora, imagina uma época onde não existia alimento industrializado nem processado. E se Jesus, que com certeza deveria ser mais ou menos desse porte, nesse padrão, quase tipo o Davi. Eu ia falar do Pedro, mas acho que ele já está mais pesado que tu, não é não? Se Jesus levou 40 dias, meu amigo, eu quero te dizer, a maioria de nós não consegue gastar isso em 40 dias. Eu nunca achei o fim da minha reserva de gordura. Agora, quando é esse nível de fome que bate, Esaú, por menos do que isso, vendeu seu direito de primogenitura por conta do desespero. Adão e Eva, lá no início de tudo, caíram justamente numa área que a gente não consegue enxergar seu dano e perigo. A proposta de Satanás veio maquiada por trás da comida. Esse é um assunto que nós precisamos abrir os olhos e levar em consideração. Mas aqui o que o diabo queria não era mero e simplesmente fazer Jesus comer. Ele queria explorar o desespero pela comida para levá-lo a agir ou se comportar como Deus e não como homem. No entanto, nesse momento de fome, diferente daquilo que Esaú sentiu, diferente do que eu e você sentimos, nosso Senhor, ele tem um posicionamento muito claro, pontuado pela palavra e por princípios. A resposta de Jesus a Satanás é: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nesse momento, Jesus está dizendo: há dentro de mim uma fome maior do que essa que você está tentando explorar. E essa fome por aquilo que Deus oferece, pelo alimento espiritual, ela é tão mais intensa, ela é tão mais profunda, que ela me dirige, ela me norteia com muito mais força do que a fome que você, Satanás, está tentando explorar. É isso que me leva a te fazer a pergunta hoje: fome de quê? O ser humano é guiado, dirigido e norteado por fome. A maioria de nós se levanta para trabalhar para garantir a sobrevivência. Não necessariamente só porque quer qualidade de vida. Se existe algo que tem o poder de mover o homem, inclusive, é um instinto de sobrevivência, e ele se manifesta fortemente na ausência de alimentos. Mas, quando eu e você olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber que muitas vezes Deus também vai usar esse tipo de linguajar, falando de fome, falando de sede, para se referir a algo que não apenas é importante, mas que norteia o nosso posicionamento e a nossa busca. E eu gostaria de destacar algumas verdades a partir desse texto. A primeira delas é reconhecer que tem 2 tipos de alimento. Existe o pão natural, e como pão, a Bíblia fala de todo tipo de alimento, não só aquela massa que eu e você consumimos, feita a partir do trigo, mas existe também o alimento espiritual. E Jesus está dizendo: o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em segundo lugar, eu quero explorar a ideia aqui de que Jesus fala de elementos como fome e saciedade, tanto para um aspecto, o natural, como para outro, o espiritual. E só depois de considerarmos essas 2 coisas, os tipos de alimento,
fome e saciedade nessas duas esferas. Eu quero terminar conversando com você sobre o que eu vou chamar aqui de o poder da abstinência. Porque muitas vezes eu e você precisamos de uma interrupção voluntária do consumo daquilo que é natural e lícito, para que possamos promover, despertar e não atrapalhar o nosso apetite espiritual. Em resumo, eu quero tentar, de alguma forma, provocar vocês a uma resposta a Deus na área do jejum, como nunca antes. Então não vou ficar nem um pouco preocupado se dentro dessa temática eu atrasar o seu almoço. Então vamos lá. Quando, ao ser tentado enquanto jejuava, Jesus afirma: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele está citando um texto de Deuteronômio 8, versos 2 e 3. Depois nós vamos andar um pouquinho ali em Deuteronômio 8. Mas, em primeiro lugar, Jesus mostra que há um alimento espiritual e que ele é tão essencial à nossa subsistência quanto o alimento natural. No entanto, algo que normalmente eu e você não paramos para pensar é que o alimento natural, embora criado, determinado por Deus, a Bíblia diz que Deus criou o estômago para os alimentos para o estômago, é parte de um projeto divino, é fantástica a forma como o ser humano absorve o alimento, divide, separa, utiliza os seus nutrientes, e tudo isso vem da parte de Deus. Mas nós não podemos negar que mesmo que o alimento seja não só lícito, como também necessário, uma forma errada de relacionarmos-nos com aquilo que é certo pode ser muito prejudicial em vários sentidos. Não diz respeito apenas à questão da gula, do excesso de peso, mas eu e você precisamos entender que há momentos onde a Bíblia aponta que o alimento natural pode concorrer com o espiritual. Em Lucas, no capítulo 8, no verso 14, Jesus, na parábola do semeador, diz: a parte que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram. E no decorrer dos dias, Jesus diz que os espinhos cresceram e sufocaram aquela semente. Então ele diz: esses são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. E os seus frutos não chegam a amadurecer. Ele está falando de um processo divino que foi abortado por conta do envolvimento com questões naturais. E Jesus ele elenca 3 aspectos aqui. Em primeiro lugar, ele fala de preocupações. Em segundo, de riquezas. E no terceiro, de prazeres. Eu vou deixar o assunto da riqueza de fora um pouco, depois nós vamos trazer isso para a mesa também. E eu quero te dizer que tanto as preocupações do homem, e aqui eu quero incluir de uma forma especial, não só os pais, pai e mãe, mas em especial os chefes de família. Pelo instinto que temos quando estamos alinhados com Deus, a preocupação com o cuidado da casa é uma das coisas que mais pesa sobre os homens. E quando se fala de preocupações, um dos primeiros assuntos não diz respeito a conforto, mas sobrevivência. Mas também quando falamos de prazeres, uma das primeiras áreas, principalmente na vida do crente, que um médico um dia falou para minha mãe: vocês crentes não fumam, não bebem, mas come, que é uma coisa. O alimento também entra nessa esfera. E o que eu e você precisamos perceber é que, às vezes, um relacionamento errado com aquilo que é correto pode nos prejudicar. Em Lucas 21, 34, Jesus diz: tenham cuidado, para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. A tradução brasileira apresenta esse texto assim: guardai-vos, para não suceder que os vossos corações fiquem pesados com o excesso no comer e no beber, e com os cuidados dessa vida. Paulo escreve aos Filipenses e fala de alguns cujo Deus é o ventre. Nós destacamos que o homem lá no início compromete o plano e o projeto de Deus por causa de uma tentação mascarada pela comida. Falamos de Esaú, que vendeu seu direito e primogenitura por causa de comida. Em Números, no capítulo 11, a Bíblia diz que os israelitas sentiram saudade do Egito por causa da comida. Paulo diz aos Filipenses sobre alguns cujo Deus é o ventre. Ninguém se engane, uma forma errada de se relacionar com o alimento pode gerar concorrência ou prejuízo no que diz respeito ao assunto do plano espiritual. No Evangelho de João, no capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus chega numa cidade, num povoado de Samaria chamada Sicar. Os discípulos vão à cidade para comprar alimento e Jesus, cansado da viagem, para antes de entrar na cidade.
Ali ele encontra uma mulher samaritana junto ao poço de Jacó. O Senhor começa a conversar e ministrar a vida dela. Quando os discípulos voltam com a comida, João 4, de 31 a 34, diz: enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Os discípulos foram buscar comida, sabiam que Jesus, além de cansado, estava com fome. Quando voltam, eles não conseguem entender Jesus, não dá atenção à comida e seguir ministrando a mulher. Eles interrompem Jesus, diz: mestre, coma. Tipo, essa é a prioridade, não o que o Senhor está fazendo. Jesus diz: não, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Vocês ainda não descobriram. Qual é essa comida? Muitas vezes, quando eu e você falamos de alimento espiritual, especialmente porque Jesus relacionou isso com a palavra, a gente pensa que o alimento espiritual é a leitura, a meditação, o estudo bíblico. Embora isso também entre na categoria, a aplicação que Jesus faz aqui, de a minha comida é fazer a vontade, ele relaciona isso muito mais com a obediência à palavra do que só com a leitura. Isso também precisa ser levado em conta. Porque alguns de nós estamos achando que estamos bem alimentados espiritualmente só com a leitura, sem nenhuma prática. E o tempo todo o ensino bíblico mostra que ouvir a palavra sem praticar é inútil. O verdadeiro alimento é quando eu e você absorvemos de tal forma isso, a ponto de orientar e nortear a nossa vida pela palavra de Deus. Você pode dizer amém? Agora, quando Jesus está falando isso não faz do alimento algo necessariamente ruim. Aliás, a Bíblia fala do alimento seguidamente como bênção de Deus, como provisão do Senhor, como algo que tem o propósito de não apenas nos sustentar e garantir a sobrevivência, mas também, incluindo isso, nos alegrar. Em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 10, aliás, se você prestar atenção, nós vamos citar várias vezes Deuteronômio 8 aqui. Em Deuteronômio 8, verso 10, Deus fala aos israelitas sobre quando eles chegassem na terra prometida, ele diz: vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor, seu Deus, pela boa terra que ele lhes deu. Eles vão comer até se fartar e com isso vão glorificar, vão louvar a Deus. Eu não sei você, mas tem coisa que eu como que eu não agradeço antes de comer, eu agradeço antes e depois, de tão bom que é. Então não estamos falando da comida necessariamente como um inimigo. Aliás, em Neemias 8:10, nós temos uma frase conhecidíssima, que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se o Senhor olhar o contexto, era churrascada. Eu vou ler o versículo inteiro de Neemias 8:10. Diz assim: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor. Isso é uma versão, né, por equivalência. Por literalidade traduziram assim: comei carnes gordas, picanha, bebei bebidas doces. O que a gente bota aí que não seja a desgraça do refrigerante? Vamos botar o suco de uva, que era o caso deles. Bebei bebidas doces. Ele diz assim: enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Ou seja, todo mundo ia ter que comer. E aí eles dizem assim: porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Então, gente, é claro que eu não estou de forma alguma tentando falar contra o uso correto da comida, onde reconhece a bênção de Deus e se alegra. Mas eu e você precisamos entender que nós podemos relacionarmos com isso de uma forma errada, a ponto de prejudicar o que é espiritual. E para entender essa parte, nós vamos para o segundo aspecto, que são os elementos fome e saciedade. Como eu disse antes, a fome é um dos instintos mais básicos da humanidade, mas é aplicado muitas vezes na Escritura de forma alegórica para expressar um profundo anseio ou necessidade por outras coisas. Em Mateus 5:6, Jesus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. No Salmo 42:2, a Bíblia diz: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Em João 6:35, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Tanto a Bíblia vai falar sobre a fome, como também vai falar sobre a saciedade, num sentido espiritual. E talvez a melhor forma de entendermos o como o natural pode concorrer com o espiritual tenha a ver com um exemplo
que pelo menos a minha geração teve muito bem. Naquela época onde nossas mães eram mais raiz do que Nutella. Pensa num negócio que poderia soltar um dos 4 ou todos os 4 cavaleiros do Apocalipse. Era se a gente pedisse para comer antes do almoço, qualquer porcaria. Né? Poderia se tornar um evento escatológico, um prenúncio do fim. Minha mãe não deixava a gente comer antes, porque ela dizia, se vocês comerem essas porcarias, essas bobagens, na hora de comer a comida que preste, vocês precisam, vocês não vão ter fome, não vão ter apetite. Então não tinha negócio. Será que espiritualmente esse exemplo se aplica? Eu quero te provar que sim. Em Lucas, no capítulo 6, no verso 21, no Sermão do Monte, Jesus diz assim, bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Pergunta, será que Jesus está falando de fome e saciedade literal, natural? Eu vou te garantir que não. Por quê? No verso 25, um pouquinho depois, ele diz, ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Então vamos pensar, se ele está falando de fome e saciedade literal, então ele diz, bem-aventurados, vocês estão fome, que têm fome, porque vocês vão ser saciados. Mas depois que o cara foi saciado, agora ele muda de grupo. Ai de vocês que estão fartos, porque vão passar fome. Então Deus faria ele passar fome de novo, literal. Mas quando ele viesse de volta para esse grupo, bem-aventurados vocês que têm fome, porque serão saciados. Ele trocava de novo, nós ficaríamos num ciclo infinito. Jesus não estava falando de fome natural. Em Marcos 8, a Bíblia nos mostra que na ocasião que Jesus opera o segundo milagre da multiplicação de pães, ele diz, tenho compaixão da multidão. Ele diz, eles já estão há 3 dias sem comer. O povo não tinha mais comida, mas não queria ir embora. Porque eles tinham uma fome pelo que Jesus estava falando, que era maior do que a fome pelo alimento natural. O que me leva de novo a te fazer a pergunta, fome de quê? Eu tenho visto alguns pregadores chamarem o jejum de fome de Deus. Quando eu e você temos fome por algo que é muito maior do que aquilo que o instinto de sobrevivência, alguns momentos a gente simplesmente vai ignorar a outra, porque nós somos movidos por uma fome maior. Quem está entendendo? Agora, Jesus está falando para esse povo, bem-aventurados vocês, que têm fome pelas coisas espirituais, porque a fome vai garantir a sua saciedade espiritual. Mas de repente ele vira e diz assim, ai de vocês que agora estão fartos, sem fome espiritual. Agora ele está virando para o grupo, que a semelhança das crianças antes da hora do almoço, comeu o doce, o chocolate, o salgadinho. Ele diz, vocês perderam o apetite. Em algum momento, vocês vão entrar num estágio de fome. E como eu vou terminar mais à frente dizendo, essa fome já não mais será saciada. Agora, eu e você precisamos levar em conta algumas verdades. Quais são elas? Em primeiro lugar, que a fartura natural, seja de comida ou de provisão de bens, ela pode contribuir para uma indiferença espiritual. Não estou aqui dizendo que nós temos que resgatar um movimento franciscano e que ninguém pode ter coisa nenhuma, né, que ninguém pode viver conforto. Não é isso que eu estou dizendo. Em Deuteronômio 8:10 nós lemos, o Senhor diz, vocês comerão, se fartarão, louvarão o nome do seu Deus. Então, Deus quer oferecer um certo nível de conforto. Eu tenho um amigo que ele sempre brincava, ele dizia assim, já dizia Santo Agostinho. Um dia eu perguntei para ele, Agostinho falou isso mesmo? Ele falou, olha, o que você jogar em cima de Agostinho cola, porque ele falou tanta coisa que passa. E ele nunca me confirmou se o Agostinho falou isso ou não, mas ele dizia assim, já dizia Santo Agostinho, até para ser santo a gente precisa de um pouco de conforto. Ele advogava profundamente o conforto. E o Senhor diz que depois de comer e se fartar e louvar o nome do Senhor, o versículo seguinte, eu vou ler agora do 11 ao 14 de Deuteronômio 8. Na sequência, Deus diz assim, tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos, que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo que vocês têm, se eleve o seu coração, e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deus está dizendo, eu quero dar fartura, eu quero encher vocês de alegria e quero que vocês me louvem. Mas Deus está dizendo, tenham cuidado, porque até com essa benção
de provisão e de fartura que eu quero trazer, vocês podem se entreter com isso de tal forma que vocês se tornem indiferentes a mim e à minha presença. Ou seja, o remédio não é Deus dizer eu não te dou nada e nem você não pode ter nada. O remédio é tenham cuidado para não se empolgar com essas coisas de tal forma a ponto de desconectar daquilo que é espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando nós começamos a levar isso em conta, eu preciso mexer em algo mais do que fartura de pão. Vá comigo para Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Eu gostaria que você desse uma olhadinha comigo a partir do verso 21. Nós somos parte de uma geração que finge que alguns desses textos não estão mais na Bíblia. A Bíblia fala do encontro de Jesus com um jovem. A Bíblia não fala seu nome. Ele é chamado de um jovem rico. Ele chega perguntando a Jesus o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. Nosso Senhor fala para ele guardar os mandamentos. Ele falou, eu tenho praticado isso desde a minha juventude. A Bíblia diz no verso 21 que Jesus, olhando para ele, o amou. Outras versões dizem que Jesus, olhando para ele com amor. Essa frase é importante, porque o que Jesus vai dizer na sequência não é a tentativa de trollar o rapaz. Jesus está interessado por ele. Jesus vê que ele tem um anseio por algo mais. Ele não quer se manter no nível da mediocridade, da média. Ele quer romper, ele quer ir além. E aí o Senhor faz uma proposta para ele. Só uma coisa falta a você, verso 21. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, vem e siga-me. O verso 22 diz, ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele tinha fome pelas coisas espirituais? Sim, mas ela não era maior do que o que ele tinha pelo natural. Nesse momento, o jovem sai entristecido, e a conclusão dele é mais ou menos assim, eu até queria, mas se esse é o preço, não vai rolar. Depois da atitude desse homem, o verso 23 diz, então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos, e agora Jesus vai usar aquele momento, aquele ocorrido, na sua didática, no seu ensino. Ele simplesmente diz assim, então Jesus olhando ao redor disse aos seus discípulos, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Gente, honestamente, nós somos parte de uma geração que saiu de um extremo, de acreditar que o crente tinha que viver privação plena, em pobreza, e nós começamos a entender conceitos bíblicos até de prosperidade, mas nós começamos a exagerar um pouco e pesar a mão. Eu creio numa doutrina bíblica de prosperidade, mas a nossa geração tem distorcido isso para mascarar sua própria avareza. A gente tem feito dos recursos materiais um senhor na nossa vida, não um servo para o cumprimento dos propósitos. E nós não podemos ignorar o que Jesus falou, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. O verso 24 diz, os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes. Quer dizer, a ficha não caiu de cara, mas Jesus não desistiu. Ele continua batendo na mesma tecla. Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O texto diz assim, eles ficaram muito admirados, dizendo entre si, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, diz, para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, algumas lições para tirar desse ensino de Jesus. Em primeiro lugar, a dificuldade dos ricos de entrar no reino de Deus. Qual é a origem dela? A origem da dificuldade não está em Deus. Deus não está olhando para o rico, dizendo, sua vida foi boa demais, tu tem que sofrer de algum jeito, então vai sofrer no outro plano espiritual. E nem olhando para o pobre, dizendo, coitado de tu, até eu estou com dó de ti e vou facilitar a sua vida para as coisas espirituais. Porque a Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas. Então a dificuldade não vem de Deus. Se a dificuldade não vem de Deus, por eliminatória, o rico gera a sua própria dificuldade de entrar no reino de Deus. Está acompanhando a lógica? Em segundo lugar, nós temos que destacar a diferença entre dificuldade e impossibilidade. Jesus chamou dificuldade, não impossibilidade. Quando os caras olham e dizem, quem é que vai poder ser salvo? Ele diz, e eu vou ler de novo o verso 27. Para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Jesus está dizendo, o que para vocês é dificuldade, não é necessariamente impossibilidade para Deus. Ou seja, Deus, além de não gerar dificuldade, Ele dá recursos para que ela não tenha que se constituir
e impossibilidade. Então Deus não só não está atrapalhando, como está disposto a ajudar. Entendido isso, vamos avançar um pouquinho mais. Qual é a origem da dificuldade? Ela procede do próprio rico. Por quê? Agora nós vamos voltar no exemplo da criança que se encheu da comida errada. Eles satisfazem a sua alma, preenchendo de tal forma a sua alma com as suas realizações, que não sobra apetite para outras coisas. Em Lucas, no capítulo 12, onde Jesus conta a parábola de um rico insensato, a Bíblia diz que ele termina dizendo no verso 19 de Lucas 12, então direi à minha alma, você tem depósito muitos bens para muitos anos, descansa, coma, beba e aproveite a vida. Ele preenche a sua alma de tal forma com essas coisas, que não sobra espaço para o apetite espiritual. O rico gera a sua própria dificuldade. E é aqui que entra a declaração de Jesus, ai de vocês que estão fartos. Fartos preenchendo a alma de vocês com outras coisas. É nesse momento que os discípulos, entendendo o que Jesus fala, eles simplesmente, o verso 28 diz, Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Ele está dizendo, aqui rolou desprendimento. Nós não estamos presos nesse negócio, que nesse cabeção que não quis te seguir. Jesus responde no verso 29 e 30. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casa, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Do que é que Jesus está falando? O que nós temos nessas palavras de Pedro, seguida da afirmação de Jesus, é a importância do desprendimento. A Bíblia não fala sobre nenhum nível de proibição de que você tenha as coisas. Mas Paulo fala, tudo tendo e nada possuindo. Qual é a chave? Alguém diz que o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Nós precisamos aprender a viver um profundo nível de desprendimento. Você pode dizer amém? E Jesus está dizendo que vai ter recompensa tanto presente, como também futura. Quando eu levo em consideração essas coisas, ele não está dizendo que a vida eterna, que essas pessoas que praticaram o desprendimento vão receber, é fruto de mérito da sua conduta. Ele não está falando de mérito. Nada no reino de Deus é gerado por mérito próprio. Então, não se trata de merecimento, mas de esvaziamento para um novo preenchimento. Dá para entender a diferença? Então, dito isso, a gente já falou dos dois tipos de alimentos, de fome e saciedade. Eu quero destacar aqui o que eu vou chamar do poder da abstinência. E eu preciso que você me acompanhe de novo em Deuteronômio 8. Se possível, abra sua Bíblia. Eu não sei se o texto vai ser projetado. Deuteronômio 8, versos 2 e 3. O texto sagrado diz assim, lembrem-se, o próprio Deus, falando com a nação de Israel, lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês. Eu quero destacar a frase, humilhar vocês, para humilhá-los. Fala comigo, humilhar. O texto diz assim, para pôr vocês à prova. Fala comigo, pôr à prova. Para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam. Para quê? Aqui nós temos indicativo de propósito. Para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Esse é o texto que Jesus usou na tentação do deserto, que nós lemos no texto inicial, lá em Mateus 4. E o texto vem dentro de um contexto. Então, Deus está falando com os israelitas, antes mesmo de dizer, eu vou levar vocês para um lugar de abundância, onde vocês vão comer, vão se fartar, vão louvar o nome do Senhor. Apesar que vocês vão ter que ter cuidado. Porque assim como a falta pode expor algo errado em vocês, a fartura e o excesso também pode expor algo errado em vocês. Mas mesmo dentro desse contexto, Deus está dizendo o seguinte, que no caminho do deserto, Ele os humilhou e os fez passar fome. Essas duas expressões são profundamente associadas ao jejum na Bíblia.
Passar fome a gente não precisa nem explicar. Outro dia um rapaz falou para mim, pastor, eu não gosto de jejuar porque eu fico com fome. Eu olhei para ele e falei, alô? Eu falei, o jejum é isso mesmo, criatura. Outro dia um falou para mim, não gosto de jejuar porque eu fico mal. Eu falei, você só vai ficar bem depois de uma semana, se tiver programado devidamente a entrada do seu jejum para não sofrer tanto na desintoxicação. Agora, o que eu e você precisamos levar em conta é que a Bíblia também trata o jejum como um ato de humilhação. Daniel, no capítulo 10, nos versos 2 e 3, a Bíblia diz que Daniel se dispôs a jejuar por 3 semanas inteiras. No verso 12 de Daniel 10, um anjo aparece e diz, desde o dia em que você se dispôs a se humilhar perante o seu Deus. Aqui Deus está falando de um nível de abstinência autoimposta. Ele os humilhou, os deixou ter fome, para depois do momento da fome enviar o maná, para que vocês compreendessem. Ou seja, Deus está dizendo, esse processo era para gerar em vocês um nível de compreensão que vocês não tinham. É a partir disso que eu quero falar sobre o poder da abstinência. O poder da abstinência na caminhada do cristão, ele tem a capacidade de gerar um poder de compreensão, que normalmente sem ela nós não alcançamos. Ou seja, o jejum, que também se classifica nisso, não estou limitando isso ao jejum, ele tem um poder didático, ele tem um poder pedagógico, que sem ele, talvez eu e você, nunca vamos conseguir mensurar algumas verdades, ou entrar no nível de compreensão de algumas coisas. Então vamos tentar estabelecer um paralelo para os dias de hoje e para o nosso tempo. Nós já vimos que o jejum tem a ver tanto com a fome, como com a humilhação. O jejum nos prova. Ele expõe o que eu e você temos, inclusive, de pior dentro de nós. Eu gosto e recomendo muito a leitura de um livro, que para mim é um dos melhores livros sobre jejum que já li, chamado O Poder Secreto da Oração e do Jejum, de Mahesh Chavda. Esse camarada fez 30 vezes, período de 40 dias de jejum, antes de começar a ensinar sobre o assunto. Aliás, entre agora o mês de março e abril, eu estou lançando um livro chamado A Cultura do Jejum. Eu gosto tanto do livro do Mahesh, que eu já estou negociando com a editora, diferente da qual eu vou publicar, né? Porque todo mundo comprar o meu livro, vou dar de presente o outro. Então não compra ainda, que daqui a pouco tu pega 2 por 1. Esse camarada, ele disse que uma vez ele estava num jejum prolongado, ele morava na Flórida na época, um lugar de muito turista, e ele falou, os turistas não têm o mesmo comportamento dos moradores locais. Ele disse que ele levou um dia uma fechada num carro, e o camarada, além de dar uma fechada, ainda fez um gesto obsceno com um certo dedo da mão para ele. Ele disse que na hora ele replicou e devolveu o gesto. Depois que ele lembrou que ele era crente, que ele era pastor, ele falou, nunca fiz isso na minha vida. E ele estava não sei quantos dias de jejum, ele ficou chocado. Mas ele aproveita o exemplo para dizer que muitas vezes o jejum consegue expor o pior que há em nós. Outro dia um cara falou, pastor, eu não gosto nem de jejuar porque eu peco, de tão irritado que eu fico. Eu sei que existe uma parte fisiológica, que é a desintoxicação, mas o jejum tem o poder de desintoxicar, de pôr impurezas para fora, tanto fisicamente. Depois de alguns dias de jejum, você vai ver uma saburra branca na língua, o organismo está expelindo veneno. Mas eu digo que da mesma forma, a sua alma começa a jogar para fora tudo que está ali dentro. Agora, o que eu e você precisamos saber a respeito de algumas abstinências, é que quando eu e você abrimos mão de certas coisas que são lícitas, que elas não são erradas, e nós simplesmente abrimos mão desses prazeres que não são pecaminosos, não são ilícitos, muitas vezes nós podemos nos tornar mais sensíveis para um outro nível de deleite, num outro plano, numa outra dimensão, que é o espiritual. Porque gente que está com a alma farta demais, isso para mim, gente, não se limita apenas à alimentação e bens. Nós somos parte de uma geração que não tem noção do quanto descompensou as coisas com entretenimento. Quando eu tinha a idade de muitos de vocês, meu pai dizia que a gente tomava um porre de entretenimento, porque todo sábado à noite a gente assistia um filme, a moçada. E para ele era muita coisa, um filme por semana. Quando eu olho hoje, a turma vendo filme, maratona de seriado, todo dia, eu fico pensando que Leonard Ravenhill, autor do clássico Por que Tarde do Pleno Avivamento, que muitas décadas atrás já afirmou que o entretenimento tem se tornado o substituto diabólico da verdadeira alegria.
Se ele visse o que está acontecendo hoje, o homem enlouquecia. Algo que eu e você precisamos entender é que há algumas verdades que muitas vezes são ignoradas. Por exemplo, Paulo escreve e ele está orientando os casais. Então isso para vocês que ainda estão solteiros, só orando, só serve de informação futura. Ok? Ele escreve aos casais dizendo que o casal casado, marido e mulher, não deveriam se privar um ao outro. Ele está falando da intimidade física, do momento de intimidade sexual. Ele chega em 1 Coríntios 7:5 e diz assim: a não ser, talvez, por um pouco de tempo, para se dedicarem à oração e depois de novo se ajuntarem. Basicamente ele está dizendo que o que rege a vida do cristão é a presença do que nós casados, nobando vocês solteiros, chamamos de um avivamento contínuo. Mas ele está dizendo, há momentos que isso que não só é ilícito, é bênção de Deus para o casamento, deveria ser pausado e colocado de lado para uma dedicação maior à oração. Não significa que você não ora no dia a dia, mas significa que há momentos que você precisa entrar num lugar mais profundo da oração. E para isso você pausa deleites que são lícitos para poder desfrutar de um outro nível de deleite, que normalmente aquela alma saciada com coisas naturais perde a capacidade de percepção. Davi diz no Salmo 16:11, na tua presença plenitude de alegria e a tua destra delícias perpetuamente. Há um nível de deleite no plano espiritual que muitos crentes jamais acessam, porque eles encheram a sua alma com aquele monte de bobagem antes da verdadeira refeição. E eles simplesmente não conseguem conectar. Onde está o poder da abstinência? Quando eu e você simplesmente paramos aquilo que não necessariamente é errado ou pecado, para permitir que de alguma forma a percepção amplie. Quem está acompanhando o raciocínio aí, diga amém. Então deixa eu explicar para você algumas crises que o jejum, em especial prolongado, tem gerado na minha vida nos últimos anos. Em primeiro lugar, comportamento. Meu temperamento é o que as pessoas definem como colérico. Para quem não sabe o que é isso, barraqueiro por natureza. Todo dia eu acordo, eu tenho que falar para mim, tu é crente. Tem hora que eu olho para o lado direito, o Espírito Santo está dizendo, tu é crente. Para o esquerdo, minha mulher me vigiando. Né? E eu fico dizendo, tu é crente. Às vezes ainda vou além, falo, e é pastor. Não fale do jeito que você tem a tendência natural de falar. Ande amor. Todo dia eu me policio. Mas em 2018, quando eu fiz meu primeiro jejum de 40 dias, eu fiquei em crise. Por quê? Durante 40 dias, nada e nem ninguém me irritava. Minha mulher, quem conhece, sabe que é um doce de pessoa, mas até a Kelly tirava com a minha cara. Ela olhava para mim e dizia, quem está aí? O que você fez com o meu marido? Quem é esse homem manso que tomou conta dele? Aí as pessoas perguntam, mas pastor, não foi bom ficar sem irritar? Eu falei, foi, mas acabou com a minha desculpa. Que a vida inteira eu dizia, é o temperamento. Mas a parte boa do temperamento de liderança, ela estava firme e forte, se manifestando. A parte ruim é que não tinha capacidade de se manifestar. Porque não era só 40 dias sem comer nem beber, 40 dias sem entretenimento, porre de Bíblia e oração. A carne estava estribuchando, não conseguia nem levantar do chão. E aí, de repente, você começa a perceber o que Jesus falou, para que compreendessem que existe um momento onde você começa a se abster de alguns prazeres e entrar em outros em Deus, que a sua compreensão de tudo no plano espiritual muda. A maior parte dos meus jejuns prolongados, quando eu entro, eu tenho sempre o propósito principal de buscar Deus, mas às vezes eu tenho alguns propósitos secundários. Quando nesses propósitos secundários eu estou orando por alguma coisa material, em algum momento, quando eu avanço depois de uma semana, eu olho para aquelas coisas materiais, eu não consigo mais nem orar. Elas perdem tanto a importância, elas perdem tanto o valor, que eu falo para Deus, acabei de tirar da lista. Se o Senhor quiser, faz você, mas eu não vou pleitear isso. O centro de gravidade da terra puxa para baixo. O centro de gravidade do reino de Deus puxa para cima. A Bíblia diz, buscai as coisas que são do alto, buscai as coisas que são de cima. Depois de um tempo jejuando, não tem ofensa que perdure no seu coração. Sabe, existe uma mudança de compreensão, de mentalidade. Aquilo que eu e você simplesmente tratamos aqui como os deleites que nós mais merecemos. Quando você começa a migrar para esse lugar, você olha e diz, aquilo é nada, aquilo é mesquinho, perto desse nível de deleite que nós temos do lado de cá.
Mas Deus está dizendo, eu não queria ser ruim com vocês quando eu humilhei vocês e fiz passar fome. Eu queria ajudar vocês a compreender que o homem não vive só desse nível de realização, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Mas, ainda assim, eu e você só vamos entrar e acessar o nível de compreensão se nós tivermos a atitude correta. Os israelitas foram provados durante 40 anos no deserto. E no final da prova foram reprovados. Olha o que diz Números capítulo 11, versos 4 a 6. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo da comida dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo, quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Mas agora nossa alma está seca. Outra versão diz, nossa alma se definha. E não vemos nada a não ser esse maná. Deus está dizendo, eu privei vocês, ofereci o maná para que vocês compreendam. Agora estão olhando dizendo, nossa alma está definhando e nós só vemos esse maná. Em vez de ver lucro, eles passaram a abominar o maná. A diferença entre esses que, depois de 40 anos, foram reprovados, e Jesus, é que Jesus, em 40 dias, sai aprovado. Não é o tempo do deserto, é o seu coração. Agora, Jesus, diferente deles, não está só com vontade de comer. Gente, eu lembro a primeira vez que eu fiquei 3 semanas fora do Brasil, meu desespero de comer arroz e feijão, que fora não tinha. Tudo aquilo que você tem o hábito faz falta. Meu filho ficou morando 5 anos fora. Quando falava sair, ele quase caía no chão, estribuchando de tanta necessidade que parecia ter. Mas nós estamos falando de desejos. Agora, imagina Jesus, que ele entra na fome real, no estado de inanição, no mais profundo desespero que o instinto de sobrevivência pode provocar. E é nessa hora o diabo diz, transforma as pedras em pães. Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, profundamente norteado por um outro tipo de alimento. E quando nós entramos nesse nível de compreensão, as coisas mudam. O apóstolo Paulo diz, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas. Eu as considero como lixo para ganhar a Cristo. Paulo não está falando só de coisas ruins ou pecaminosas. Ele diz, eu considero tudo como perda. Ele está dizendo, quanto mais eu e você entramos na compreensão desses valores, menos essas coisas do lado de cá importam. Agora, preste atenção, não estou dizendo que você não pode ter nada. Mas eu quero dizer que uma cultura de jejum, seja você praticando jejum intermitente, seja você praticando, né, um jejum semanal, de um dia por semana, seja você praticando, a Bíblia fala de jejum total, sem água e nem alimento. Ele na Bíblia normalmente não passa de 3 dias, mais do que isso ele provavelmente vai fazer dano ao seu corpo, a menos que seja uma experiência sobrenatural. Nós temos o jejum normal, ingestão de água, mas não de alimento, é o que Jesus fez. A Bíblia diz que durante 40 dias ele não comeu e teve fome, não diz que ele não bebeu e nem que teve sede. Mas a Bíblia diz que Daniel jejuou por 3 semanas inteiras. Mas a Bíblia diz que ele não comeu carne, não comeu manjar desejável e não bebeu vinho. Provavelmente praticou uma dieta no estilo do capítulo 1, à base de água e legumes. Nós chamamos isso de jejum parcial. Jesus só disse, quando jejuares? Ele não disse se, ele disse quando. Ele esperava que eu e você jejuassem. Ele diz, eles vão jejuar quando o noivo não estiver presente. O jejum é parte da vida cristã do Novo Testamento. Agora, o que ele não disse? Ele não disse a periodicidade do seu jejum. Ele não disse o tipo de jejum que você vai fazer e nem a duração. Isso é, a menos que o Espírito Santo te dirija, é a sua escolha. Lá na nossa igreja eu faço meu povo repetir a frase, meu jejum, minhas regras. Não, é sério, porque sempre tem um fariseu querendo dar pitaco no jejum dos outros. Meu primeiro jejum aos 15 anos de idade, gente, eu pulei só o almoço. E com medo de morrer ou desmaiar, tomei o refrigerante. Aí alguém ficou sabendo e me esculhambou. Isso não é jejum. Jejum verdadeiro, não põe nem bala açucarada na boca. E o cara me esculhambou. Só que eu e uns amigos, que já tínhamos sido batizados do Espírito Santo, a gente estava com dó de um do grupo, que era o único que não. Ele estava quase desviando, Deus não gosta de mim, Deus não liga para mim. Nós reunimos a turma, nós estávamos num evento e falamos, cara, vamos jejuar o almoço e ficar orando por ele, para ele receber o batismo no Espírito Santo? Aí alguém falou, mas não morre não. O cara falou, eu acho que não, mas nem desmaia, ó, por precaução vamos tomar o refri. Aí a gente usou o horário do almoço, em vez de comer, a gente não comeu, só tomou o refri dobrado
E ficamos orando por ele. Depois esse cara soube, esculhambou, até pedir perdão para Deus. Falei, foi mal, estava na boa intenção, não sabia. Mas à noite, quando nosso amigo foi batizado do Espírito Santo, quem tirava da cabeça da gente que o jejum não tinha funcionado? Né? Que ele tinha funcionado. E a partir daquele momento, eu comecei a procurar saber mais. Aí descobri gente que não pulava só uma refeição, pulava duas, o café e o almoço. Eu dizia, desmaia, não, bora fazer. Depois descobri gente jejuar 24 horas. Eu dizia, mas não faz mal? Não faz mal não. E aos poucos eu fui avançando. É por isso que eu advogo algo, o jejum tem que ser estimulado. A geração de meus pais, ninguém falava sobre jejum. Porque se contasse jejum, eles achavam que era pecado. Não, Jesus falou para jejuar em secreto. Um dia eu olhei para meu pai e falei, como é que nós sabemos que Jesus jejuou? O homem estava sozinho. Meu pai falou, e não é verdade? Jesus fala sobre você não se promover. Mas antes de falar isso em Mateus 6, em Mateus 5, ele diz, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a Deus. A questão é se você está procurando autopromoção ou glória a Deus. Mas eu só passei a jejuar mais estimulado por quem jejuava, ouvindo as experiências dos outros. De 1 foi para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para 7 dias. Depois de muito tempo, não fazendo mais de 7 dias, porque é importante que você conheça seu corpo, que você vá devagar, que você, eu quero pedir muita cautela, porque a moçada é meio doida. Tem gente que sai do nada para tudo, da noite para o dia. Aí depois comecei a subir 8, 9, 10, pulei para 12, para 14. Durante muito tempo não fazia mais de 2 semanas. Em 2008, eu fiz um jejum de 3 semanas. Em 2018, 30 anos depois de já vir jejuando, eu comecei a entrar no terreno desses dos 40 dias, debaixo da direção de Deus e de acompanhamento médico. Então, por favor, não brinque com isso. Mas, gente, nós podemos, no mínimo, começar. Não existe desculpa para que alguém não jejue. Esses dias um irmão da igreja falou, não, pastor, eu tenho gastrite. Se eu ficar de estômago vazio, um problema. Eu falei, faz um jejum parcial, com caldo de legumes e suco. Ele falou, vou tentar. Esse dia falou, além de estar dando certo, estou melhorando. Aí um outro falou para mim, não, pastor, eu não posso jejuar, porque eu tenho que tomar um remédio. E o médico me proibiu de tomar de estômago vazio, que faz mal. Eu falei, que horas você toma o remédio? Ele falou, de manhã. Eu falei, que horas você vai tomar de novo? Na manhã seguinte. Eu falei, tu está de brincadeira? Come, toma o remédio de manhã e fica 24 horas sem comer, até comer e tomar o remédio de novo. Ele falou, é mesmo. Gente, então assim, não existe motivo. Se você tem alguma limitação, grávidas e lactantes, não brinquem com isso, diabetes, dependendo inclusive o tipo de diabetes, se for 1 em vez de 2, é muito delicado, você não pode fazer isso sem acompanhamento médico. Mas nós podemos simplesmente, por exemplo, um jejum parcial, você não vai ficar desprovido de alimento a ponto de passar mal, mas pode começar o seu treino e gerar saúde para o seu corpo. Nós precisamos criar uma cultura de jejum. Eu estava na reta final desse jejum de 40 dias, terminei há 2 semanas atrás, falei para Deus, as coisas materiais perderam importância para mim, mas eu vou pedir para o Senhor me deu esse projeto aqui, que eu preciso realizar. E eu preciso de provisão. E eu gostaria de ver o efeito disso no final desse jejum. Eu terminei o meu jejum entre o 3º e o 4º culto nosso de domingo. Entreguei, foi uma refeiçãozinha de nada. Tão logo eu terminei, saí. Uma pessoa me para e disse, pastor, Deus mandou eu te ajudar com um projeto seu. E me entregou uma oferta de 100 mil reais. Ele falou assim, eu não depositei no ministério, na conta do ministério. Porque a hora que eu fui fazer isso, eu tive uma suspeita de que o senhor está poupando o ministério e comprou a briga sozinho. Falei, sua suspeita está correta. Eu decidi bancar esse projeto por conta e poupar o ministério. Ele falou, Deus mandou te ajudar, o senhor não vai pagar sozinho. O que eu tenho visto acontecer, quando você começa a combinar jejum com oração, não são só esses resultados, é o que libera na sua vida, é o nível de consciência. Gente, é impressionante como a nossa mente começa a assimilar e absorver as verdades do Evangelho. Nós estamos nos aproximando de um tempo onde Deus trará um grande despertamento, e eu creio que a nova geração vai entrar nisso mais fundo do que a anterior. Há uma convocação de Deus, então eu quero que você seja sensível e comece a se questionar, fome de quê? Falando em fome, vamos ficar de pé, que já deu a hora de comer. Durante muitos dias, muitos anos,
eu citei um texto do livro de Amós. Amós 8:11, onde Deus diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E sempre usava esse texto dizendo: nós precisamos que Deus desperte em nós fome. Mas a verdade é, quando você lê esse texto dentro do contexto, Deus, na verdade, está julgando esse povo. Nos versículos anteriores de Amós 8, de 4 a 7, Deus diz que os israelitas haviam se fartado do pecado. Encheram a alma deles com a saciedade de outra coisa. Aí Deus está dizendo: agora eu vou enviar fome. Só que no verso 12 ele diz: andarão de mar a mar e do norte até o oriente. Correrão por toda a parte procurando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Essa fome não era o início do despertamento. Essa fome era um juízo, porque ela não seria saciada. Quando em Lucas 6:25 ele diz: ai de vocês que agora estão fartos, enchendo sua alma com a saciedade do que é errado. Ele diz: quando finalmente vocês tiverem fome, ela não mais será saciada. O que traz temor ao meu coração é que eu tenho visto gente que durante uma vida inteira não se permitiu ter fome por Deus. E quando de repente a fome começa a bater, eles já não conseguem entrar mais no lugar de saciedade. Porque alguns atravessaram uma linha onde já estão sendo julgados. O juízo não é a fome. O juízo é a incapacidade de saciá-la. Agora, quando eu e você nos permitimos ter fome por Deus, fome pelas coisas espirituais. Gente, fala sério, eu não vim aqui te apontar o dedo ou jogar pedra em você. Mas eu não entendo um crente que toma um porre de seriado maratonando e depois disso não tem tempo de ler a Bíblia. O que nos está faltando não é tempo. O que está nos faltando é fome pelas coisas certas. Aí depois essa geração não entende a dificuldade de andar em santidade. Porque nós estamos alimentando a alma com valores errados. Aqui na igreja nós estamos orando para que Deus traga justiça à nação, orando contra a corrupção. Mas lá no entretenimento você está torcendo para o bandido fugir da polícia. Aqui nós estamos pregando padrões de santidade, mas lá no seu entretenimento você está torcendo para o cara largar a mulher e ficar com a amante. E mesmo que você não veja pornografia, é fácil você tomar um banho de sensualidade que te provoca. Agora nós vamos enchendo nossa alma com essas coisas, mas quase não nos alimentamos do alimento espiritual. A pergunta é: como você acha que você vai vencer essa guerra? Mas quando nós começamos simplesmente a pausar não só o que é errado, às vezes até aquilo que são prazeres lícitos, para despertar e desenvolver uma outra consciência, nossa alma começa a se fortalecer em Deus de uma forma diferenciada. Um dia alguém olhou para mim e falou: me dê um bom motivo para jejuar. Eu olhei para ele e falei: Jesus jejuou, criatura. Você quer algo melhor do que isso? Jesus, que era Jesus, entendeu que tinha que jejuar. E estamos falando de um jejum de 40 dias. Hardcore, nível punk, intenso. E você acha que você não precisa disso? É a mesma coisa que você acreditar que com a vida de oração que Jesus tinha, você não precisa orar. Fala sério. Então, se nós começarmos a nos despertar para essas verdades, uma consciência nova e profunda será despertada. Isaías 58, falando do jejum, diz: então a sua luz resplandecerá. O nível de revelação das Escrituras começa a brotar no jejum. É extraordinário. Eu sei que existe um elemento fisiológico. Você fica muito criativo no jejum. É irrigação sanguínea que não vai para o estômago na digestão, só para a cabeça. Mas isso, criatividade, é diferente de revelação. Todo jejum, principalmente prolongado que eu faço, o nível de compreensão das Escrituras, que para mim é aquilo Deus dizendo, a fim de que compreendessem. A mente começa a se abrir de uma forma extraordinária. Eu tenho jejuado por uma vida inteira. Mas hoje, se eu voltasse de novo 30 anos atrás, lá no início da caminhada, com aquilo que eu entendi nesse último mês, eu confesso para você que eu teria praticado o jejum com muito mais intensidade do que o que eu tenho feito até hoje. Sabe, cada um vai ouvir e digerir isso no nível que está diante de Deus. Vou repetir o que eu falei antes, não saia daqui fazendo a loucura. Jejum é algo que você vai devagar,
testando seu corpo, testando seus limites. Estava falando, pastor Davi, eu sempre estou fazendo um laboratório. O médico que me acompanha falou, nós quase não temos laboratório. Eu falei, então o senhor vai fazer comigo. No último jejum, eu estava lendo um livro do médico, não é cristão. Ele falando sobre homeostase, a capacidade de adaptação do corpo. Ele falou, eu aconselho meus pacientes, ele faz tratamento com jejuns tanto intermitentes como prolongados. Ele falou, aconselho os meus pacientes a ter uma vida ativa, normal, inclusive se exercitar no jejum. Quando eu li aquilo, minha cabeça bugou. Eu falei, quem pratica jejum prolongado sabe que a gente economiza energia em vez de gastar. E ele falou, inclusive atividade física, inclusive treino de resistência, musculação, força, em jejum prolongado. Eu larguei o livro e liguei para o meu médico. Falou, o cara aqui está doido. O senhor falou para eu ler ele, mas ele falou, não, Luciano, a teoria dele está certa. Homeostase, capacidade de adaptação. Você parou de comer, está quieto, o metabolismo baixou, o organismo vai dosar a quantidade de energia, porque ele é inteligente, ele quer economizar. Mas se você for ativo, ele vai te dar mais. Eu falei, doutor, eu vou treinar. Orei, senti paz. Tem um personal da igreja que me acompanha. Eu falei, se eu desmaiar, tu me levanta e não fica apavorado. Mas nós vamos descobrir se esse negócio funciona. Do 9º ao 40º dia, eu treinei 28 vezes. 1h30, 2 horas de musculação pesada, sem baixar carga nenhuma. Eu nunca me senti tão bem na vida, treinando sem jejum, e nunca me senti tão bem na vida, jejuando sem treino. Não estou dizendo que você tem que fazer isso. Até porque se você começar isso antes da cetose, vai dar tela preta. Eu falo para a turma que faz jejum prolongado, os primeiros dias, cuida, não levanta depressa, você pode desmaiar. Minha mulher desmaiou semana passada, no 6º dia, levantou depressa, acordou no chão. Então, há cuidado, você não brinca. Mas, à medida que você vai praticando, você pode ir testando os seus limites e descobrindo o que é que pode. Se nunca fez, não comece arrebentando. Vá uma refeição, depois vá 2, vá devagar. Para quem vai fazer jejum prolongado, passar uma desintoxicação antes vai te poupar muito sofrimento, porque os primeiros 3 dias são terríveis. Mas se você vai limpando seu corpo antes, já não sofre tanto. Deixa Deus te dirigir nisso, mas dê algum nível de resposta para Ele. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus, alguém tem que tirar esse microfone de mim. Quando eu falei para tirar o microfone, eu achei que iam levar a sério. Era mais para ser educado. Estou brincando, fica aqui. Eu gostaria que nós fizéssemos uma oração. Aí no seu lugar, do seu jeito, com as suas palavras, eu quero que você comece a se questionar, fome de quê tem regido minha vida? E eu quero que você comece a falar com Deus, né? E a orar, dizendo, Senhor, eu quero entrar nesse lugar. Eu queria chamar minha filha aqui, eu sinto que ela precisa fazer uma oração aqui agora. Final do ano agora, eu falo isso para encorajar vocês. Ela deixou a história dela bem quieta. Ela fez 20 dias de jejum na água. E foi algo que trouxe um marco forte na vida dela. Inclusive, o acompanhamento que ela teve dando nutricionista mostrou que ela saiu bem melhor do que entrou. Mas você não começa desse jeito. Mas existe algo que Deus está fazendo. E eu creio que, como eu falei antes, principalmente a próxima geração, nós vamos dar resposta a Deus. Eu comecei a jejuar bem cedo, eu sou grato a Deus por isso. Enquanto você vai fazendo sua própria oração, nós vamos orar por você. Eu vou pedir que ela ore, pedir que o Israel depois suba aqui orar. E aí nós vamos encerrar esse tempo. Vai falando com Deus, do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Jesus, muito obrigada pela tua presença tão doce aqui. Obrigada, Senhor. Senhor, nós pedimos que o nosso coração possa realmente se esvaziar. Que a nossa alma possa se esvaziar de tanta informação desnecessária, de tantas coisas que nós, infelizmente, muitas vezes trocamos por aquilo que realmente importa. E nós pedimos, Senhor, cresce em nós, cresce em nós, cresce em nós. Eu declaro agora ao espírito de cada pessoa me ouvindo,
que a sua fome apareça. Senhor, nós não queremos estar tão cheios de nós mesmos, das coisas desse mundo, que nós perdemos o peso da tua glória, a beleza da tua presença. O Senhor nos mostraria nesse momento a razão pela qual nós vivemos. O porquê importa te conhecer e te amar, Senhor. Aumenta a nossa fome, Espírito Santo. Aumenta a nossa fome. Espírito Santo, nos ajuda. Nós não queremos estar saciados de um monte de coisa que não satisfaz. Nós queremos ter um apetite por Ti, por Tua palavra, o nosso pão de cada dia, o nosso alimento. Nós queremos viver de cada palavra que procede da Tua boca. Nós queremos ter fome. Nós queremos ter fome. Nesse tempo de embriaguez, nós queremos estar em sobriedade, procurando diligentemente a sua mesa, o seu banquete, tudo que você tem para oferecer. Nós queremos silenciar as outras vozes que não são suas, Senhor. Abre os nossos olhos para que possamos te ver. Abre os nossos ouvidos para que possamos te ouvir. Nos dá fome, Senhor. Nada mais fará, nada mais fará. Queremos mais de ti, Senhor. Queremos mais de ti, Senhor. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Que teu fôlego de vida nos toque, nos atinja de uma forma única e singular nesses dias de conferência. Leva-nos a esse lugar de oásis, de se provar das tuas águas num tempo de terras tão secas e áridas, em dias de um calor tão angustiante, a encontrar na tua presença a plenitude da alegria, as delícias perpétuas. Se o Senhor não despertar o nosso coração, terá sido só um discurso, e nós precisamos de mais do que isso. Toca, meus irmãos e irmãs, toca cada um de nós nesse lugar hoje, aqueles que estão nos acompanhando, ó Deus, nas outras localidades, à distância agora, sopra sobre eles nesse momento. Derrama da tua presença sobre cada um de nós. E que venham dias de fome, não no sentido de juízo, como o Senhor falou de Amós, mas de despertamento, fome de pão, mas do pão sagrado da palavra. Sede, não da água natural, mas das águas vivas do teu Espírito. Desperta-nos, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus.
Levanta uma geração de nazireus que vivem um estilo e uma cultura de abstinência para se consagrarem a Ti de uma forma diferenciada. Nós clamamos em nome de Jesus. Sabemos que há um vento profético vindo sobre essa nação. Reconhecemos e dizemos a semelhança de Elias, ainda que ninguém veja sequer uma nuvem no horizonte, há ruído de abundante chuva. E nós clamamos pelo derramar do Teu Espírito, pelo avivamento prometido. Nós clamamos a Deus por aqueles que corresponderão contigo, atraindo o Teu mover. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.